fica o lembrete que quando a gente bater 200 mil inscritos, a gente vai sortear a nova camisa do São Paulo. A gente está quase chegando lá. A gente está na metade aqui do Bom Dia Tricolor. Já deixa seu like, se inscreve aqui, que tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Manda sua mensagem também. E bora lá. Bora é o Luciano que vai entrar aqui? Que você está fazendo uma promessa? Eu quero palpite. A Pri, a gente falou que é uma pessoa que gosta deve ser o Luciano. Luciano. Leozão, quem você acha que é? E pessoal, vão mandando no chat aí, ó. Eu acho que é o Zubeldia. Zubeldia? Eu vou dar o spoiler. É o presidente que vai entrar aqui. É um presidente. Presidente? E não é o Júlio Casares. Não é o Júlio Casares. O presidente que vai entrar aqui e vai falar sobre o que está no nosso título, né? Vai falar sobre Marcos Antônio, sobre o Juan, que está movimentando muito as redes sociais do São Paulino, principalmente no dia de hoje, muito tempo atrás, mas hoje saíram algumas novidades e ele vai trazer aqui. Bem-vindo ao Bom Dia Tricolor, Gabriel Sal, presidente de Jabatiúma. Bom dia, não é o Zubeldia, mas é o braço direito dele, né, que tá aqui para participar. Muito bom dia Pri, bom dia Pedro, bom dia Léo, toda a galera aqui do Bom Dia Tricolor. A escala tá boa, tá melhorando, né? Tá boa aqui a escala hoje, baita trio aqui pra gente fazer essa live e, bom, muita coisa pra gente falar, mas é o que você já antecipou, e é o que tá no título, é o que tá na thumb, é o que tá aqui também na escrita abaixo, Juan Tressoldi e Marcos Antônio, né? O São Paulo, então, avançou pela permanência desses dois atletas para a sequência da temporada, os dois que estão em empréstimo até o meio do ano e devem permanecer por mais tempo agora, meu caro Pedro Lamino. Os dois, então, devem ter um reempréstimo estabelecido pelo São Paulo e aí, na sequência, a opção de compra vira obrigação de compra. E aí o São Paulo deve executar, então, a cláusula de compra dos dois jogadores. Até foi uma entrevista dada pelo Carlos Belmonte ao colega André Hernan, do UOL, né, falando um pouquinho sobre essa situação. E ele já antecipou, né, justamente isso. Então, o Marcos Antônio tem uma situação mais avançada nesse momento. A gente já havia informado na Arquibancada Tricolor, né, há uns dias, que tinha uma conversa em andamento para que o São Paulo tentasse esse empréstimo estendido com a Lazio. Avançaram bem nessa conversa e também avançaram nas conversas com o Sassuolo. Essa ainda tem que definir parcelamento, mas o São Paulo está bastante otimista. E aí vai entrar naquele ponto, né, Pedrinho? Por que o São Paulo está fazendo isso? Porque o São Paulo não tem fluxo de caixa nesse momento para contratar os dois no meio do ano, né? Para fazer a cláusula de compra no meio do ano. Então, esse novo empréstimo, entre aspas, nada mais é do que você estender esse vínculo provisório por 6 meses, mas já deixar uma obrigação de compra no final do ano, exercer essa compra desses dois jogadores, dois atletas importantes, né, para esse plantel. Então, eles assim praticamente jogam essa obrigação de compra para o final do ano. É esse o molde adotado pelo São Paulo. Então, no final do ano, vira uma obrigação de compra Juan e o Marcos Antônio, e aí não tem mais volta por parte do São Paulo nessa escolha, nessa decisão. Eu gosto da permanência do Marcos, principalmente. Do Juan, para mim, ainda tem um certo chão. Vai ser importante ver esse novo empréstimo até o fim do ano. Mas eu acho que é uma escolha assim, bastante assertiva, até pensando em fluxo de caixa, de você jogar mais para frente, né? Porque é, muito importante você ter essa possibilidade aí de jogar para frente, de ter aí possibilidade de ter um pagamento assim, postergado por parte do clube, porque hoje a gente sabe que tem uma situação financeira muito complicada. Então, jogando para frente o pagamento, você tem tempo ali de organizar a caixa, tem tempo de, enfim, tentar angariar assim, novos fundos, novas receitas, e aí sim fazer essa compra. Mas os dois vão ficar. Então, já é algo que o torcedor tem que ter em mente, né? Que os dois vão permanecer aí no São Paulo, a forma que vão ficar, quanto tempo vão ficar, aí é algo que está sendo definido, mas o Marcos Antônio tende a ter 3 anos de vínculo e o Juan também um molde parecido. É o São Paulo, então, já nesse avanço por essas permanências de caras que hoje estão jogando, né? Todas as informações do Gabriel já por esses avanços, né, do São Paulo, pelas permanências, e qualquer nova informação, o Gabriel disse, né, ainda vai ser definido realmente o tempo de vínculo, essa questão do Marcos Antônio, essa extensão do contrato, também do Juan, e também esses detalhes de como que vai fazer o pagamento, porque, claro, o torcedor precisa entender também essa situação atual financeira de São Paulo, também a questão do elenco, o Juan engrenando melhor, a gente, Gabriel, participa aqui com a gente quero saber aqui da nossa bancada também, da Pri, o que você acha desses avanços, né, dessas permanências. Então vai ficar, Juan vão ficar, né, Juan Tressoldi e Marcos Antônio vão ficar no São Paulo. O que você acha aí dessa notícia que tá movimentando bastante as redes aí do
São Paulino. Eu acho que o Marcos Antônio, a gente pode resumir assim a situação dele, né? No começo, ninguém queria que comprasse, isso é um fato, né? Todo mundo achava um absurdo, o valor muito alto e tal. Mas ele teve uma crescente muito boa, principalmente com a lesão do Pablo Maia, né? Ele se tornou o titular absoluto ali no meio-campo. Tô curiosa para ver como é que vai ser agora o comportamento do Zubeldia em relação à escalação com a volta do Pablo. Eu, particularmente, gosto mais do Pablo Maia, acho que ele tem que ser o titular quando tiver ritmo de jogo ao lado do Alisson. Acho que ele é um melhor jogador que o Marcos Antônio, mas o Marcos Antônio é, de fato, muito útil ao São Paulo. E ainda que o Marcos Antônio seja um cara que você tem que gastar o dinheiro para ter, às vezes é melhor você gastar o dinheiro para ter o que você já conhece, já confia, do que você gastar o dinheiro para ter uma novidade, né? E o São Paulo não pode se dar o luxo de perder a base desse time. Como o próprio Casares fala na entrevista, é um time muito enxuto. Então você não pode ficar se dando esse privilégio de perder jogador o tempo inteiro, porque você vai precisar repor. E aí, beleza, você pode achar alguém na Série B por 2 pastéis que vai corresponder ao que o Marcos Antônio está entregando, mas é mais difícil, né? E o futebol não te dá tempo de adaptação mais. E o São Paulo está no meio da temporada, o torcedor quer ser competitivo, quer buscar alguma coisa grande, especialmente na Libertadores. Então, assim, acho que é muito esse o pensamento, sabe? Do Juan, eu acho que ele tá um pouco abaixo do Marcos Antônio, acho que ele não tem nenhum motivo para ser titular. Para mim, dos zagueiros, ele é o último zagueiro do São Paulo para entrar em campo, mas eu entendo a longo prazo, assim, que talvez o São Paulo perca jogadores, talvez o Arboleda mesmo, já teve boatos dele sair do São Paulo nesse ano, talvez saia mais para frente. O Sabino também não é um cara lá com tanta identificação assim, que pretende passar tantos anos no São Paulo. Então, são movimentos que o São Paulo faz para se proteger de perder mais jogadores de um elenco que já é enxuto, né? Obviamente, a gente tem que observar quanto que vai ser esse valor no fim do ano, se de fato vai ser o mesmo valor, de repente tem uma novidade lá, um susto no final do ano, aí isso é desagradável e o torcedor vai reclamar muito, mas se for o que o São Paulo já espera, a gente espera que tenha um planejamento para ter esse dinheiro, né? Porque o que era uma compra opcional agora se tornou uma compra obrigatória. Então, assim, acho que não tem muito o que fazer, né? Acho que, como eu falei, o Juan é o que tem menos apoio, mas agora ele é do São Paulo, então resta apoiar e torcer para ele se tornar o melhor zagueiro do mundo, e é isso. Com certeza, tem o pessoal e só para aprofundar um pouco também isso que a Pri falou, né? O Marcos Antônio, então, tem um passe fixado em 4,2 milhões de euros, né? Cerca ali de 26 milhões de reais, então é o passe já fixado. Ele até tende a bater por metas esse passe, né? Então, por isso, até o São Paulo já tem esse avanço por parte do Vasco, porque vai mudar apenas o parcelamento, né? Esse novo empréstimo seria apenas uma forma de você jogar esse parcelamento para o próximo ano, para o mês de, claro, janeiro. E do Juan Tressolge, pelo que a gente tem de apuração, é cerca de 26,8 milhões de reais, mas o São Paulo não confirma esse valor, né? O São Paulo falou que não é esse valor, mas não deu também o valor real, né? Então a gente tem ali na casa de pouco mais aí de 26 milhões, pode ser um pouco abaixo disso, pelo que o São Paulo fala, mas a gente não tem uma outra apuração junto a Sassuolo nem ao staff do Juan que aponte para tal, né? Mas o São Paulo, então, vai tentar também esse novo empréstimo para compra obrigatória do Juan, tentando acertar parcelamento, que é o que está pendente do Marcos Antônio, seriam, então, em 3 parcelas, né? Então estava previsto para ser uma parcela no meio deste ano, uma no meio de 26 e uma no meio de 27, então agora vai ser uma, né, em janeiro de 26, e a gente vai ver como é que vai ser, então, as próximas 2 parcelas, né, por parte do São Paulo. Mas o Marcos e o Juan, então, devem estender justamente esse vínculo, e aí do Marcos Antônio está muito mais avançado nesse momento, junto ao Lazio, né, então já estão conversando ali em trâmites finais. Do Juan, por sua vez, ainda falta esse parcelamento e faltam outros detalhes, então do Juan ainda vai ter um chão, mas deu uma boa avançada essa semana também, e essa confiança que tem o São Paulo para ter esses 2 caras em definitivo já no próximo ano, Pedrão.